Grande Carlos Kellner, já entrou? Vamos aguardar um pouquinho, Carlos. Já coloco você aqui daqui a pouco. Daqui a pouquinho, tá? Não, hoje, olha aí, ó, hoje eu estou aqui com um fundo bacana, esse hortifruti maravilhoso. Eu recebi essa foto, né, da turma da Mais Brasil. Mais Brasil é uma cooperativa de pequenos supermercados que tem aqui em São Paulo, que faz um trabalho bem bacana, né? O presidente o Luiz tá de parabéns pelo excelente trabalho que ele faz, né? Vem desenvolvendo um trabalho sério, né, na periferia de São Paulo. E eu estou sabendo de coisas bacanas, mas eu não estou autorizado por ele a falar ainda, né? Mas logo, logo vocês vão ficar sabendo. Vamos colocar o Carlos. Carlos! Estou aguardando o Carlos Kellner. Carlos Kellner é o convidado de hoje, né? Hoje a gente vai estar falando de um assunto bem bacana: fidelização de clientes, né? E eu tenho certeza que que o Carlos vai trazer alguns insights bacanas aqui para gente. Ele tem uma teoria bacana, que é a teoria da pirâmide de fidelização, que eu vou pedir para ele falar um pouquinho mais para gente, né? Opa, olha aí, quanta gente bacana entrando. Opa, já tem uma quantidade boa de pessoas, né? A gente acabou de começar. Ô, Ângela, você como sempre aqui, muito obrigado. Ah, ô, Rose, né? Tudo bem? Que legal. Eu vi que a Maria também entrou. A Maria foi a primeira a entrar. Obrigado, Maria. Seja muito bem-vinda. Joab, que legal, cara. Carlos, é só você aceitar, meu. Vamos ver. Vocês estão gostando? Joab, você está vendo essa imagem de fundo aí, Joab? Está vendo esse hortifruti lindo? Né? É de uma cooperativa aqui em São Paulo, Joab. Uma cooperativa de pequenos supermercados chamada Mais Brasil, cara. Eles fazem um trabalho muito bacana. Né? Você está esperando a live para entender a fidelização. Tá, mas vocês sabem que tá certo. Seja bem. Obrigado, Joab. Obrigado mesmo. Né? E você é um pai da matéria, né, Joab? Você é um baita operador de loja. Opa, Carlos Kellner acabou de enviar. Vamos lá, meu amigo Carlos. Carlos! Seja muito Ô, bem-vindo, Demétrio, Carlos. obrigado, meu amigo. Um prazer estar aqui conversando com vocês, viu? Que legal, Carlos. Eu que agradeço, né, você ter aceito o nosso convite, né, aqui da Academia do Comerciante. E Carlos, a gente sempre começa, né, as nossas lives explicando um pouquinho o que é a Academia do Comerciante. Na verdade, a Academia do Comerciante ela tem uma missão. Qual é a missão da Academia do Comerciante? Formar e informar comerciantes, né? A gente vai estar atuando de três formas distintas. Uma vai ser através de um programa de assinaturas, outra de cursos em company e também, né, estaremos atuando com mentoria, tá? Então a gente vai fazer um trabalho muito sério. E como a gente tem o objetivo de formar e informar, né, a gente parte do princípio que a gente não faz isso sozinho. Né? A gente tem que buscar grandes profissionais para estar desenvolvendo isso. E graças a Deus, nesses 32 anos de varejo, né, que eu tenho, né, Carlos? Eu conheci muita gente do mais alto nível. E você, Carlos, é uma dessas pessoas, né? Oh, obrigado. Carlos Keller eu conheço há 25 anos, né? Na minha opinião, é a pessoa que mais entende de clubes de fidelização no país. Não tem ninguém que entenda como Carlos, né? E é claro, a gente vai falar além de clubes de fidelização, mas o Carlos ele tem muito para contribuir aqui com a gente. Então, Carlos, seja super bem-vindo, né? E
lá vai Bom, antes de mais nada, você hoje, né? Você é proprietário da Go Points, né? E pelo que eu sei, Carlos, a Go Points ela presta serviço para o clube de fidelização de duas empresas, né? De duas empresas entre tantas, mas duas que eu posso destacar, uma é o Itaú, né? E a Sim, sim. outra qual é? A Smiles, é isso? As Smiles, é. Olha só, entre tantas, né? Sei que Entre tem vários outros Gerdau, clientes. tem uma série de empresas. E você, no final, você vai estar falando de uma novidade para a gente aqui, que eu sei bem qual é, né? Mas eu tenho certeza que o público vai gostar e vai gostar bastante. Carlos, seja super bem-vindo à Academia do Comerciante. Você vai falar aqui com pequenos comerciantes, você vai falar com donos de padaria, donos de mini mercado, de supermercados, né? E aí vai, Carlos. Tem muita gente boa aqui, louca para ouvir você. Que maravilha, que maravilha. Demétrio, é um grande prazer estar aqui com você. Você é uma referência para mim no mercado de varejo. A gente se conhece há muitos anos e desde lá eu te admiro muito o seu trabalho. Eu tenho acompanhado o que você tem feito na Academia do Comerciante e acho que é um negócio muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Acho que esse trabalho de informar, de trocar ideia e com esse seu jeito, né? De sempre você tem um conhecimento enorme e mesmo assim você conversa com todo mundo, ouve todo mundo. Então é um negócio muito, muito bacana, assim. Eu tenho acompanhado, sinceramente, é um negócio que me impressiona muito bem a Academia do Comerciante e assim, a tua trajetória como um todo, né? Então, assim, é uma grande felicidade estar aqui com vocês, tá? Uma honra, de fato, estar Obrigado, com Carlos. vocês. Carlos, nós nos conhecemos, eu acho que há uns 25 anos atrás, quando você era responsável pelo Bom Clube, né? Isso aí. Que foi o primeiro clube de fidelização do Brasil, antes, por exemplo, do clube de fidelização do Pão de Açúcar, foi o Bom Clube, né? Lá no Nordeste, e quem trouxe para cá foi o nosso mestre, João Carlos Paes Mendonça, né? E que um dia eu vou trazer para cá, viu, Carlos? Para conversar com todo Com pequeno certeza, varejista, com certeza. né? Carlos, você tem uma teoria de fidelização que eu acho espetacular, né? Você chama da pirâmide de fidelização. E o Rodolfo entrando aqui, nosso amigo Rodolfo, lembra dele? O homem de marcas próprias. Claro. Então me explica um pouco melhor o que é essa pirâmide de fidelização, por favor. Tá. Bom, Demétrio, desde a época do Bom Clube, como você bem citou, o Bom Clube foi muito inovador, né, lá no Bom Preço, né, com o programa de fidelidade. E a gente via grandes redes de supermercado trabalhando o relacionamento com o cliente, só que trabalhavam de uma maneira que, na minha opinião, acabava sendo um pouco desestruturada e difícil para o consumidor acompanhar. Tá? Porque uma coisa muito importante, e que foi aí que surgiu o nosso conceito de pirâmide de fidelidade, é que, primeiro, você tem que construir uma base, e em cima dessa base você começar a ter ações de categoria, ação de encantamento, ação de melhores clientes. A gente via algumas empresas fazendo ações assim do tipo: entra no meu programa de relacionamento que um dia eu vou te mandar um brinde, um dia eu vou te mandar um convite para degustar tal produto e tal. Só que na hora que o cliente ele não sente, mas o que eu posso esperar desse negócio? Tá? O cliente não sente segurança do que ele consegue, do que ele pode esperar daquele programa, a adesão cai muito. Tá? Então, a gente começou a perceber que uma etapa fundamental para a gente criar uma boa adesão dos clientes, para a gente puxar o cliente para dentro e a partir daí começar a trabalhar de uma maneira mais elaborada esse cliente, é o que a gente chama de programas transacionais de fidelidade. Tá? Então, isso é a nossa base da nossa pirâmide. O que é o programa transacional de fidelidade? O nome é complicado, mas o conceito é fácil. É um programa que o cliente faz alguma coisa e ganha por essa alguma coisa. Tá? O programa mais conhecido para isso são os programas de ponto.
Então você tem uma regra muito simples, é uma regra que vale para todo mundo, do tipo assim, a cada R$ 1 que você comprar na minha loja, você vai ganhar 1 ponto. E depois você pode pegar esse ponto e trocar por prêmios, trocar por brindes, trocar por participação em palestra, trocar por N coisas aí que a gente vai desenvolver ao longo do tempo. Mas a importância de você ter na base da pirâmide um programa transacional é que ele é um programa que todo mundo entende a regra, ele é muito fácil de falar sobre ele, é um programa que a comunicação pode ser para todo mundo, né? Não é aquele programa de melhores clientes que você só vai falar com os melhores clientes e os outros vão ficar parecendo que não tem nenhum programa de relacionamento para ele. Tá? Então, a gente sempre recomenda que se comece pensando num programa transacional, que é um programa desse tipo. Ele não precisa só ser um programa de ponto, não. Ele pode ser um programa de ponto, onde a cada R$ 1 que você compra, você ganha 1 ponto, a cada R$ 2, 1 ponto. Tá? Pode ser um programa de selinhos também. Um programa de selinho é um programa transacional também. A cada R$ 25 que você junta, você ganha um selinho. Isso também é um programa transacional. Tá? Mas posso fazer uma pergunta, Carlos? Eu acho que tem, nessa base da pirâmide, tem uma coisa que antecede ao programa de fidelização. Que sim, é com certeza. O beabá da operação, né? Porque, com certeza. Convenhamos, né? De nada adianta, né, um pequeno varejista, né, uma padaria, um supermercado, etc., querer implantar um programa de fidelização se ele não tiver uma operação adequada no seu dia a dia, se ele não tiver o sortimento correto na sua loja, se ele não tiver a precificação correta, né, se ele não tiver uma loja limpa, com bom atendimento, né, isso é a base, você não acha? Concorda comigo, Carlos? Você tem toda a razão, tá? Isso é a base de tudo. Eu costumo dizer que programa de fidelidade não é remédio. Programa de fidelidade é atividade física. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O programa de fidelidade, ele não age numa empresa que está doente. Ele age numa empresa que faz bem o básico, que faz bem a operação de varejo. Em cima disso, ele turbina essa boa operação que ele faz. Tá, você turbina essa relação. Então é importante falar, né, Carlos, dentro dessa transparência que é importante a gente ter, né? Afinal de contas, o nosso objetivo é formar e informar. Antes de qualquer varejista pensar num programa de fidelidade, ele tem que ter um açougue limpo e organizado, ele tem que ter um hortifruti de qualidade, como esse que vocês estão vendo aí nas minhas costas aqui, né? Ele tem que ter o sortimento correto, né? E ele tem que ter uma equipe engajada, tá? Atendendo corretamente. Aí sim ele pode partir para o segundo step dentro da fidelização, que seria um programa, né, de fidelidade, como você está falando agora. Perfeito, é exatamente isso, Demétrio. Então, assim, a gente sempre coloca que a operação tem que estar boa, tem que ter uma boa operação. É tudo isso que você falou, é a operação, ele tem que ter um preço adequado à proposta dele, ele tem que ter promoção adequada à proposta dele, tem que ter uma operação redonda, o cliente tem que entrar lá, tem que ter produto, tem que ter estoque, tem que ter operação de caixa, enfim, tudo isso que você conhece muito melhor que eu, inclusive. Tá? Em cima disso é que a gente começa a construir a filosofia de relacionamento com o cliente. Tá? Aí dentro da filosofia de relacionamento com o cliente, aí sim é que a gente começa a falar de programas transacionais, que eles são muito importantes para você fazer uma base de clientes, para você puxar a base de clientes. E até tem uma coisa super importante, viu, Demétrio, agora, vocês devem estar acompanhando que acabou de ser sancionada a nova Lei Geral de Proteção de Dados, né? A que chama LGPD. Tá? E com a LGPD existe uma série de normas e procedimentos que a gente tem que cuidar quando a gente pega o cadastro de alguém. Então, mais importante ainda é você fazer isso de maneira estruturada através de um programa transacional. Porque através do programa transacional, o cliente vai lá, ou ele baixa o aplicativo, ou pelo site mesmo, não importa como, mas ele vai lá, ele adere, ele diz o que ele aceita que você faça ou não. Eu aceito receber notificações, eu aceito que você
pegue os dados das minhas transações para transformar em ponto, eu aceito e tal, tal, tal. Depois que ele aceita tudo isso, a gente... E outra, não é essa aceitação, hoje em dia, da LGPD, é uma aceitação específica. O fato dele ter aderido ao programa não significa que você pode vender a lista dele, fazer o que você quiser, não. Tem que respeitar, tem que manter a lista íntegra, pode usar o dado para os fins do programa, mas não fora dos fins do programa. Tá? Então, isso é uma coisa importante que aconteceu agora, esse ano, né? Agora há pouco, a LGPD. Tá? Perfeito. Então, esses programas transacionais, eles cumprem o requisito de serem simples, do entendimento simples, né? Você consegue comunicar para todo mundo e você convida o cara a aderir ao programa de relacionamento através dele. Tá? Uma vez que você tem o cliente aqui dentro, ele tem uma mecânica simples e tem uma mecânica que, às vezes, a gente acha que esse negócio de ponto, não sei se dá certo tal. A gente tem uma medida, Demétrio, muito interessante. A gente seguiu mais ou menos 250 mil clientes já de programas de pontos. A gente tem muito mais do que isso, mas eu digo assim, a gente seguiu detalhadamente 250 mil clientes, analisando o antes e o depois desses clientes. Só para você ter uma ideia, você sabe quanto cresceu a frequência de compra desses 250 mil clientes comparando antes versus depois? Não sei. Eu estou falando de 250 mil clientes, tá? Não é pouca coisa. É uma conta muito assertiva. O nosso histórico, usando a nossa filosofia, a gente cresceu 33% a frequência de compra desses clientes. É inacreditável isso. 33%. Tá? Opa, deu uma sumidinha aí para mim. Voltou. Apareceu novamente. Voltou. Então, Tá. a gente está falando de um crescimento de frequência muito interessante. E tem uma coisa importante que é o foco desse tipo de Desculpa programa. te atrapalhar também. de vez em quando, viu, Carlos? Então você falou, os dados que você está dando, né, são importantes. Você falou que, o varejista, depois que fez o beabá, começou a trabalhar e etc., tem uma loja redonda, né? Você está falando que existem casos que quando o varejista implanta um clube de fidelização, né? E eu sei exatamente, eu sou testemunha disso, eu sei do que você está falando, né? A frequência do cliente à loja, depois que ele implanta um clube de fidelização, chega a crescer em 33%, é isso? Na média, cresceu 33%. Teve cliente que cresceu muito mais, inclusive. Tá? Na média, a gente conseguiu fazer, ao longo da história, crescer 33% a frequência. O gasto médio mensal cresceu 30%. Tem uma 30%. Pequena queda de ticket médio, e o gasto médio mensal cresce 30%. Tá? É um resultado impressionante. Entendi. Então, o que você está falando para mim é o seguinte, que as vendas daqueles clientes, para aqueles clientes aumentou em 30%, porque a frequência de ida deles à loja aumentou em 33% e o ticket médio teve uma pequena queda de 3%. Então, provavelmente, exatamente, o cliente que ia na concorrência antes, ele passou a ir naquele varejista. É isso? Perfeito. E isso é muito importante, essa sua observação, Demétrio, porque assim, existem graus de dificuldade de você agir com o cliente, tá? Uma coisa que é muito mais difícil de você conseguir é você mudar o hábito de consumo do cliente. Por exemplo, o cliente gastava R$500 por mês com, sei lá, compras no supermercado e eu quero fazer ele gastar R$700. Isso é muito difícil, porque o cliente tem um orçamento, o cliente tem o que ele precisa consumir, o cliente tem uma série de restrições para aumentar o orçamento. Agora, existe uma outra coisa que é muito mais provável de você conseguir, que é assim, o cliente vai 3 vezes na minha loja e 2 vezes no concorrente. Você lança um programa e ele passa aí 4 vezes na tua loja e 1 no concorrente. Entendi. Tá? Então,
esse tipo de efeito de incremento de frequência, ele é conseguido de uma maneira razoavelmente segura exatamente por isso, porque você não precisa necessariamente fazer com que o cliente gaste mais dinheiro do que ele gastava. Você precisa fazer com que ele gaste mais com você do que com os seus concorrentes. Tá? Carlos, um papel meu aqui na nossa live, né, ao mesmo tempo que você fala, né, de um processo, de algo muito importante que são os clubes de fidelização, é eu trazer algumas coisas do dia a dia que eu tenho visto com pouca frequência, né, dentro das lojas. Gente, eu quando era gerente de loja, né, ou quando eu era supervisor de operações, distrital, diretor e etc., o Job está aí, o Job é testemunha, né? Uma coisa que a gente fazia muito era café da manhã com os principais clientes. Eu não vejo mais isso acontecendo. Eu não vejo, né? Eu não vejo mais nada disso acontecendo. Isso, né, é uma tremenda arma, isso tanto para padarias quanto para supermercados, e aí vai, pode ser feito não o café da manhã, mas alguma coisa que o vale em restaurantes, com os principais clientes. Eu não vejo isso acontecendo. Né? O varejista ele deixou, né, de buscar aqueles principais clientes e procurar ter uma conversa mais próxima. Eu lembro, Carlos, que no passado, né, quando eu era gerente de loja, eu lembro de chamar clientes para uma conversa. Né? Chamava 5 ou 6 clientes de loja e falava, vem cá, o que vocês têm achado da minha loja nos últimos meses? Né? E eles, eles mandavam caneta, viu, cara? Mesmo aqueles... é isso aí, Rose, os clientes gostam. E eles mandavam caneta, eles falavam, eles questionavam. Eu não tenho visto mais isso. Né? Inclusive, olha só, vou puxar a minha orelha, inclusive nos meus clientes de consultoria. Eu não tenho visto mais isso. Né? Então, gente, vamos retomar isso. Isso é simples. Né? Você sabe quem é o teu cliente que tem no dia a dia na loja. Vamos chamar esse cara para conversar e para saber o que ele está achando da tua loja. Carlos, voltando para você. Super, super importante esse tipo de ação. Eu vou te contar daqui a pouco, porque eu vou seguir a sequência aqui da pirâmide, mas daqui a pouco eu vou te contar uma ação que tem muito a ver com isso que você acabou de falar. Legal. E um abração aí pro Joab. Joab, a gente fez muito isso lá em Caruaru, hein? A gente fez muito isso. Caruaru, cara, bem lembrado. Joab é um mestre no varejo. É um mestre. Eu aprendi demais com ele. É feliz de saber que ele está por aí escutando a gente. Muito o Job é meu sócio lá no Nordeste. Ele cuida da Feature Tail lá na região Nordeste. Que maravilha, que maravilha. Tá muito bom. Bom, muito bom. Prazer em saber que ele está por aí. Olha ele aí. Então, o que eu estava falando naquela hora, né? Então, esse tipo de programa, eles são programas que têm que ser programas simples, de fácil entendimento, tá? Mas eles são programas que eles têm um efeito fantástico, Demetrio. E é importante, eu sempre digo isso, porque eu acho que existem, óbvio, várias formas de você mensurar o efeito de um programa de fidelidade. Existe essa forma que eu acabei de mostrar, que é uma forma muito poderosa, que é uma forma objetiva, onde você consegue seguir a vida de milhares de clientes e ver o antes e depois. Tá? E existem outras formas que são formas objetivas, né? E existem outras formas mais subjetivas. Eu me lembrei de uma história agora, quando a gente era lá do Bom Preço, eu não sei se você vai lembrar dessa história. O Bom Clube, né, sempre foi muito querido, o Bom Clube e tal, só que tinha o Hipercar também, né? O Hipercar, só explicando para o pessoal da live, o Hipercar era o cartão do Bom Preço. O cartão de crédito que era usado dentro do Bom Preço, né? E as pessoas tinham o Hipercar e tinham o Bom Clube. E aí, um belo dia, o Hipercar, como todo cartão de crédito, a gente tem que cuidar muito da questão de fraude, né? Então tem antifraude, tem tal. E um belo dia, um cartão Hipercar foi clonado, tá? E o cara foi na loja do Bom Preço com o cartão clonado. Então, o fulano lá foi com o cartão clonado, que originalmente era do ciclano lá. Tá? Aí ele foi no Bom Preço, fez as compras dele,
e pediu para colocar os pontos Bom Clube na conta dele, fraudador, porque ele não abriu mão dos pontos Bom Clube de jeito nenhum. E Entendi. foi aí que a área de antifraude pegou ele. Aí a gente disse, não, porra, o programa realmente é querido, né? Porque até o fraudador corre o risco e coloca o ponto na conta dele. Verdade. Então assim, como eu disse, esse tipo de programa, que é o programa transacional, ele é um programa que tem que ser simples, direto, e é um programa que ele entra na cabeça do consumidor. E é como eu sempre digo, ele é uma cereja no bolo. Não adianta você achar que ele vai curar os males da sua loja. Não é isso. Tá? A gente está falando de uma boa loja do lado de cá, uma boa loja do lado de lá. Essa loja tem uma cerejinha no bolo dele, que é o programa de pontos, que é o programa de fidelidade com pontos. Aí é que você consegue fazer aquele incremento de 33% na frequência. Tá? Isso é um negócio super importante. Esse é um efeito que é importantíssimo. Só que o outro efeito é que você vai formando uma base e vai começando a ter um conhecimento muito grande do teu cliente. Por quê? A hora que você... Vou te atrapalhar, Carlos, desculpa. Por favor, Cristiano entrando aqui, ó. Cristiano, presta atenção, de repente você implanta isso na Império Eletro. Esse é outro mestre, rapaz. Esse é outro mestre. Império Eletro, Carlos, é um case de expansão. Então, né? Os caras vão abrir 10 lojas até o fim do ano, lá, né? entre Pernambuco e Alagoas, né? É um case de expansão. E fica até o final, viu, Carlos? Porque vai, Cristiano, que vai ter uma promoção para vocês da Império Eletro. Ó, o Cristiano, junto com o Adriano e a turma toda lá da Império, é show, pô, uma turma show. Arrebentam. Abração aí, abração. Tá? Bom, então, vamos lá. A gente estava falando dos programas, do efeito que ele tem na questão da fidelidade, que ele entra na cabeça do cliente e o cliente começa a ficar com aquela formiguinha lá, fala, pô, eu posso ir lá, mas aqui eu ganho um ponto, então vamos para cá. Posso ir ali. É esse efeito que tem que entrar na cabeça do cliente. Só que junto com esse efeito, que por si só é muito importante, existe um outro efeito que também é um efeito maravilhoso, que é o conhecimento que você começa a ganhar de cada um dos clientes. Porque para ele ganhar ponto, ele tem que dar o CPF dele lá no caixa. Uhum. Quando você dá o CPF dele, você liga aquela compra que ele fez com o CPF dele. E você começa a saber quem compra o quê, em qual quantidade, de que bairro ele vem, quantas vezes ele vem, quem compra isso também compra aquilo. Você começa a ter uma série de informações. A gente faz o que a gente chama de uma central de informações desses clientes, onde a gente consegue entender muito melhor as relações entre esses clientes e o que a gente pode oferecer para esses clientes. E aí é que a gente começa a falar da próxima camada da pirâmide. Tá? A próxima camada da pirâmide é quando você começa a aproveitar todo esse conjunto de informações que o programa transacional te gera para começar a atuar de uma maneira mais inteligente com esse cliente. Tá? Então, eu gosto muito, a primeira camada, como você falou, é a operação varejo boa. A segunda camada são os programas transacionais, né? Do tipo programa de ponto. A terceira camada, o Demetrio deu uma sumidinha de novo. Eu tô aqui. Né? Tá aí? Então tá bom. Então, a terceira camada é o que eu gosto de chamar dos programas de categoria. Tá? Então, o que são os programas de categoria? É você começar a entender, de acordo com o comportamento desse cliente que está aqui embaixo, o que é que você pode oferecer para ele que é interessante mais especificamente para ele. Vou te dar alguns exemplos de programa de categoria que são muito bem sucedidos. Vamos fazer um programa de categoria para bebê, para recém-nascido. Quando você detecta através das transações que a pessoa começou a comprar fralda, leite para bebê e tal, você pode contar aí com 3 anos de relacionamento, no mínimo. 3 a 4 anos de relacionamento. Isso se a pessoa não tiver outro filho, né? Que aí você coloca aí 6 a 8 anos de relacionamento. Uhum. Então, você começa a focar com ações para esse tipo de categoria e o fornecedor ele entra junto, você sabe disso.
ele entra com verba, ele entra com apoio, ele entra com produto, ele entra com desconto. Você começa a dar informação para o cliente, você começa a dar benefício exclusivo para o cliente, você pode dar ponto extra, você pode dar desconto exclusivo, você pode fazer uma opção de coisas. Tá? Então, posso te ajudar, Carlos? Por favor. É que é importante a gente pegar e de vez em quando falar isso para os espectadores. Você, né, por exemplo, que é dono de padaria e quer se fazer, entendeu, conhecido pela sua linha de pães com fermentação natural. Perfeito. Né? Através desse outro nível de fidelização, você consegue. Você, dono de padaria, né, que quer, na verdade, trabalhar melhor, né, o seu buffet, né, que você serve na hora do almoço, ótimo também. Você que é dono de supermercado, de periferia, e que é fundamental para você ganhar o jogo, você tem uma participação boa de perecíveis. Legal, é nesse momento que esse tipo de informação que o Carlos está passando entra, e entra forte, né? Você Exatamente. Que é dono de um empório, né, em regiões mais AB, né, da cidade de São Paulo, ou de Recife, ou de Porto Alegre, ou do Distrito Federal, né? Você está todo mais da região AB, você trabalha melhor vinhos, trabalha melhor queijos especiais, perfeito. Você tem que pegar e fazer programas específicos para essas categorias que você está chamando, inclusive, eu vou até, desculpa te atrapalhar, viu, Carlos, que inclusive a gente vai trabalhar um pouquinho mais, né? Eu vou até gravar um vídeo para falar de categorias de destino, para você trabalhar as suas categorias de destino. É esse o segundo, é o terceiro momento que o Carlos está citando. Perfeito, exatamente. Então, é claro que você pode trabalhar as categorias de destino independente de programa, mas na hora que você tem um programa e que você consegue identificar aquele cliente que tem mais a ver com cada categoria, você conversa com ele de uma maneira muito mais direta, muito mais certeira. Né? Você vai ali, você sabe que aquele cara está naquele momento que ele quer, ou como você disse, ou pães especiais, ou ele tem alguma questão de perecíveis, ou dependendo da região, ele tem um gosto especial por vinhos. Outra coisa que também dá um resultado muito bom nesse tipo de programa é a categoria de beleza. Né? Saúde e beleza também dá um resultado muito bom. Né? Então, esses tipos de programa, a hora que você constrói, você pode ter, por exemplo, uma espécie de jornalzinho, newsletter, que vai para o cliente todo mês, com informações de pessoas da área, de pessoas que entendem do produto, de pessoas que podem dar dicas de como cuidar do bebê, de que creme usar, que eu não sou especialista, né? Minha filha já passou dessa idade, mas enfim, né? Então você começa a juntar um conteúdo de informação interessante, aí você junta com isso o apoio do fornecedor para dar desconto específico. Você não precisa dar desconto para todo mundo, você pode aplicar teu desconto para aquele grupo lá que está participando, e você pode dar pontos extras, você pode chamar ele para eventos, você pode convidar para uma conversa e tudo isso. Tá? Então, assim, esse seria o terceiro nível da pirâmide aqui. Né? Então, a gente está falando de uma boa operação de varejo, é a base, é o primeiro nível. Programas transacionais de fidelidade, o segundo nível. Programas de categoria, o terceiro nível. E, finalmente, no quarto nível, é o que a gente chama de programa de encantamento. Tá? Programa de encantamento é muito baseado no melhor cliente. Tá? Vou te contar um programa que a gente fez lá no Bom Preço ainda, e o Joab participou desse negócio junto com a gente. Tá? Uma das coisas mais importantes que a gente tem, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje em dia de pouca relação humana, né? Muita digitalização e tal, a tecnologia de digitalização é importantíssima, mas a gente não pode esquecer da relação humana. Então, uma das coisas que mais liga um cliente a uma loja, seja ela uma padaria, um açougue, um supermercado, qualquer tipo de varejo, é você ter um acesso especial ao dono ou ao gerente dessa loja. Você concorda? Na hora que você tem um acesso especial, mesmo que ocorra um problema, ao invés de ir embora, você vai lá e fala, vamos supor, se você é dono dessa loja que está aí atrás,
linda, e eu tiver um problema, eu vou lá e falo assim, Demétrio, você me conhece, cara. Eu tive um problema aí. Aconteceu isso. E você prontamente vai dizer, vamos resolver agora. Porque eu tenho um acesso especial a você. Então, o que a gente fez? A gente pegou todos os melhores clientes, loja a loja do Bom Preço, hipermercado, supermercado, mercado de bairro, todos os tipos de formato. Pegou uma quantidade de clientes por formato. E a gente mandou que a gente tinha essa informação por causa do programa transacional. Tá? Uhum. Aí a gente mandou uma cartinha para cada um desses caras falando assim, olá, Demétrio, você que é cliente do Hiper Bom Preço, sei lá, Boa Viagem, da próxima vez que você vier à loja, por favor, me procure. Meu nome é Roberto, eu sou gerente da loja e eu queria muito te conhecer. Está aqui o meu cartão de visita e o cartão de visita do Roberto. Então, qual que era a mensagem que a gente estava passando para ele? É assim, você tem um acesso especial. Se acontecer qualquer problema, você pega o cartão, você liga para o meu celular e você resolve. Foi um dos programas mais impactantes que a gente fez. Porque a gente não prometeu dar brinde, a gente não prometeu dar desconto, a gente não prometeu nada disso. A gente prometeu uma coisa que talvez seja muito mais poderosa. Dizer assim, olha, você tem acesso direto a mim, a hora que você quiser. Perfeito. Esse é o último nível, né, do... Opa, reconectou. Esse é o último. Vai de vez em quando dar um susto. Esse é o último nível quando a gente pensa em programas de fidelização. Mas, Carlos, deixa eu te falar uma coisa. Aí eu quero te fazer um desafio agora. Vamos lá, tá? Vamos ver. Vamos lá. Olha, Carlos, quando a gente fala de programa de fidelidade, o pequeno varejo, né, supermercados até 8 checkouts, os donos de padaria, né, os donos de distribuidoras pequenas, etc., eles, número um, eles acham que isso demanda uma estrutura na retaguarda, pegando até carona na pergunta que meu amigo Arquimedes Torres fez, muito estruturada, muito forte. Né? Esse é o primeiro aspecto. E segundo aspecto, eu acho importante, né, a gente falar e qual é, né, na sua visão de um cara extremamente uma grande experiência em programas de fidelidade, qual é o segredo para você encantar um cliente com um programa de fidelidade? Tá bom? Tá, não, legal. Vou falar disso. Eu quero falar de duas coisas que você comentou, tá? Que são coisas importantes, e depois a gente fala dessa questão do segredo, se você me permite. Claro. Assim, a primeira coisa do receio do varejista, que é pequeno ou médio, enfim, de dizer, pô, isso é muito ciência da NASA para mim. Tá? Eu acho muito legal, o conceito é bom, faz todo sentido do mundo, mas quem tem dinheiro para pagar isso é o Grupo Pão de Açúcar, é o Big, enfim, essa turma muito grande. Era assim antigamente, hoje em dia não é mais, por causa da tecnologia. Tá? Então, um dos trabalhos que a gente vem fazendo, que a gente tem se dedicado mais, Demétrio, nos últimos tempos, dentro da nossa empresa, em construir uma plataforma que ela seja, ao mesmo tempo, uma plataforma que dá para fazer tudo isso que a gente está falando, mas ela é acessível para o pequeno e o médio varejista. Tá? Então, através da tecnologia, a gente consegue, hoje em dia, atender o pequeno e o médio varejista, dando toda a tecnologia para ele a um custo realmente interessante. Tá? Muito, muito interessante mesmo. Isso é uma coisa. Tá? E você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, é que eu vi agora a entrada do Mercadinho 708. Né? Eu quero que a gente fale, entendeu? De tal forma que o Mercadinho 708, né, ele se sinta, né,
com vontade de entender mais esse programa de fidelização, porque existe muito paradigma em cima de programas de fidelização. Tem muita gente implantando aí no mercado programas que não estão atingindo o desafio, né? Que não estão chegando lá, né? Então eu quero que você fale para aquele cara, entendeu, que tem um sistema, entendeu, pouco robusto na retaguarda, entendeu, e que fala, poxa vida, programa de fidelização, né? Qual é o segredo disso? Eu quero que esses caras realmente eles estejam convencidos, como eu estou, tanto é que eu implantei recentemente, estou implantando agora, né, junto com o Carlos, em um dos meus clientes, né, uma novidade que o Carlos vai lançar hoje, né, mas eu quero que você, né, convença o Mercadinho 708, entendeu, de que programa de fidelidade é um bom negócio para ele. Então, assim, a primeira coisa importante é o que eu estava falando. A hora que você coloca um programa de fidelidade, existe aquela formiguinha que você coloca na cabeça do consumidor, que em igualdade de condições eu ganho alguma coisa a mais aqui. Então, e o nosso histórico é o que eu falei. A gente aumenta em 33% a frequência de compra mensal e em 30% o gasto mensal, tá? Então, esse é um negócio super importante. Eu estou repetindo porque é realmente importante e super objetivo. Tá? Porque o cliente que antes ia com frequência de 3 vezes numa determinada loja e 2 vezes a uma outra loja, passa aí 4 vezes na sua loja e uma na do seu concorrente. Daí os 33%. Exatamente. Legal. Tá? Então, assim, isso é super importante. Agora, o que é o segredo do programa? Tá? Eu vejo aí alguns varejistas implantando, dizendo assim, não, eu implantei aqui um software de fidelização. Aí o cara botou o software lá e foi embora. Eu não acho que isso dá certo, a minha opinião. Eu acho que você tem que falar da solução. E a solução, ela inclui, claro, um software, mas ela inclui também conhecimento, ela inclui material de ponto de venda e ela inclui uma coisa importantíssima para o programa de fidelidade, que é a premiação. Tá? Uma boa premiação e uma premiação barata é fundamental. Então, assim, se eu tivesse que te dizer, assim, na minha opinião, os 3 principais fatores para um programa de fidelidade dar certo no varejo primeiro, ele tem que ser simples. Tá? Eu sempre digo para o pessoal que trabalha comigo, o cliente, ele tem a vida dele. O cliente, ele sei lá, trabalha numa farmácia, ele trabalha no escritório de contabilidade, trabalha numa empresa, ele não está aqui dedicado com o tempo dele, ele tem casa, ele tem filho ou não e tal, ele não está querendo gastar tempo lendo, né, regulamento, entendendo perfeito. Não, o programa tem que ser super simples. Olhou, viu. Olhou e entendeu o que é. Então, a primeira coisa é simples. A segunda coisa, e aí eu me permita dizer, como a gente tem experiência em vários setores, no varejo, em cartão de crédito, em telefonia, em seguros, o varejo tem uma peculiaridade que todos os varejistas vão me entender. A gente do varejo, a gente sabe que... O João Carlos Paiva Mendonça, ele tinha uma expressão interessante. Ele falava assim, e você deve lembrar disso, isso aqui é uma empresa de centavo. Eu vendo o sabonete aqui por 65 centavos, eu compro por 60. Esses 5 centavos tem que dar para pagar todo mundo. E ele falava, inclusive o seu salário. Quando alguém via, quando é coisa muito mirabolante. Então, o varejo ele tem que ser muito pé no chão. Tá? E tem que ser um programa barato. Ele tem que ser um programa de custo baixo. Porque a margem do varejo é muito diferente da margem de banco. A margem de banco, ótimo, maravilha, para o banco. Né? Mas a margem do varejo é diferente. Então, o programa tem que ter um custo-benefício muito bom. Ele tem que ser simples, ele tem que ser barato e ele tem que ter uma gestão da premiação muito boa. Por que a gestão da premiação é tão importante? Porque, assim, eu vou te dar um exemplo. Pela nossa plataforma, em todos os nossos clientes, no ano passado, circulou quase R$1 bilhão. B de bola, tá?
R$ 1 bilhão. O que significa isso? Qual o resultado disso? Significa que a gente consegue negociar muito bem os prêmios. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu pego um liquidificador que custa R$ 100 no mercado, que um varejista compraria por R$ 100 para dar de brinde numa campanha isolada, que ele não tivesse um programa de fidelidade, tá? Eu compro um liquidificador desse por R$ 60, mais ou menos. E essa diferença de valor, a gente reverte isso na melhoria da pontuação. Então, em vez do cliente precisar juntar ponto para R$ 100, ele junta ponto equivalente a R$ 60 e leva o liquidificador para casa. Tá? Então, isso faz o programa ficar muito mais atrativo e mais. Tem uma outra coisa, que assim, a nossa empresa, ela cobra uma mensalidade, né, pelo programa. O prêmio negociado mais baixo por nós, mais a mensalidade, costuma ser mais baixo do que a mensalidade sozinha dos meus concorrentes. Tá, com premiação e tudo. Tá. Com premiação e tudo, entendeu? Perfeito. Então, assim, então o composto tem que ser muito, na minha opinião, tem que ser muito nesse sentido. Um programa simples, um programa barato e um programa com uma ótima gestão da premiação. O que eu acho interessante, Carlos, e aí eu, sem a sua autorização, mas vou tomar liberdade de falar isso, como você, né, você cuida da fidelização de grandes programas, de grandes empresas, né, você compra volumes enormes de prêmios, né, grandes volumes na China, por exemplo. Né? Em outros lugares também. Exatamente. Então, na hora que você vai comprar para o pequeno varejista ele acaba pegando carona, por exemplo, numa negociação que você está fazendo para um grande banco. Perfeito. Não, é isso. É isso aí. É exatamente isso. Tá? Isso. E aí o que acontece? Para o cliente do pequeno varejo, isso eu estou falando porque eu conheço já o seu programa, né? Para ele acessar, né, aquele prêmio que ele adoraria receber, né, ele é muito mais fácil, né? Porque exatamente. porque você fez uma negociação espetacular, né? Uma negociação incrível, porque você foi comprar esse prêmio, né? Né, para uma grande empresa, para um grande banco, mais uma grande empresa de aviação lá na China. E aí você aproveitou e comprou para o Mercadinho 788, entendeu? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Isso é um aspecto. O outro aspecto é a questão da plataforma tecnológica. Porque tudo que a gente aprendeu lá com o Bom Clube e com banco, com empresa aérea, com seguradora, a gente transformou isso numa plataforma tecnológica que é uma plataforma tão boa quanto a desses caras grandes. E está ao alcance de todos os pequenos. Entendeu? Então, isso é uma coisa também muito importante. Então, a gente tem uma tecnologia muito avançada, uma tecnologia muito interessante para o pequeno. Ele vai gerenciar, junto com a gente, o programa dele. Então, ele não vai aderir a um programa que são vários. Não é isso. O cliente vai ser recompensado pelo relacionamento com aquele varejo lá. Tá? E tem algumas características interessantes dessa plataforma que, no fim das contas, ela não é só uma plataforma de varejo, Demetrio. Você sabe disso. Tá? Porque a hora que a gente convence o cliente a entrar num programa transacional, como eu falei, que é a hora que ele... Por que eu vou entrar? Porque eu ganho ponto. O que é que eu faço com ponto? Eu troco por prêmio. Beleza, o que é que eu tenho que fazer para entrar? Você tem que baixar o aplicativo. Você baixa o aplicativo, você dá seus dados, você acompanha o seu saldo, de acordo com o que você fez naquele varejo, e esse aplicativo ele serve não só para as questões de fidelidade. Nesse aplicativo, você pode ter um tabloide eletrônico lá, você pode ter uma vitrine de ofertas. Você está falando aqui do aplicativo do programa Fidelidade, né? Eu posso me comunicar com o cliente e posso ter lá um tabloide,
né, de ofertas. Não só para, eu estou falando, não só para supermercados, mas também, por exemplo, para empresas de material de construção, né? Bergamini Construções acabou de puxar minha orelha aqui, Carlos, porque ele falou, pô, você está falando muito de supermercado, você está falando muito de padaria, e aqui é minha loja de construções, né? Ah, também, Vale também, vale atende também. da mesma forma. Igualmente, tá? Então você pode colocar as suas ofertas ali da semana, que você mesmo já vai gerenciar essas ofertas. E outra, você ganha um canal direto de comunicação com esses caras. Porque através existe um módulo administrativo que o varejista tem acesso, aonde ele pode mandar notificação. Então, ele, por exemplo, amanhã eu tenho uma oferta X específica na minha loja. Você pode mandar uma notificação para todos os teus clientes dizendo assim, olha, amanhã eu tenho oferta X pelo preço tal. Passa aqui na loja e compra. Tá? Então, a gente está falando de um mecanismo aonde você puxa o cliente para dentro de um programa, você passa a conhecer o cliente, você tem uma central de informações, você pode gerenciar, parametrizar quantos pontos você vai dar por real para cada compra. Você pode fazer promoções com fornecedores. Então eu posso chegar e dizer assim, olha, quem comprar produto aqui da Nestlé nesse fim de semana, ganha ponto em dobro. E adivinha quem vai pagar o ponto em dobro? A Nestlé. A Nestlé. Mas você sabe que muitas vezes o pequeno varejo tem dificuldade, né, nessa negociação. Mas a gente pode ajudar ele, viu, Demetrio? Eu e você. Porque Perfeito. A gente pode fazer uma negociação global e dar essa negociação para o pequeno varejo. Olha que bacana, você está falando o seguinte, né? Que a gente pode chamar, né? Academia, o feature, no caso é Feature Tail, né? Que é minha empresa de consultoria, mas a tua empresa a gente pode chamar a Nestlé e fazer uma negociação, né, para o pequeno varejo para o pequeno varejo que é cliente, entendeu? Por exemplo, da GoPoints no determinado produto que você vai lançar. Exatamente. A gente vai chegar. Desafio, Carlos. A gente vai chegar para a Nestlé e vai dizer assim, olha, Nestlé, a gente tem aqui 3.000 lojas aqui que usam o nosso programa, tá? De varejistas diversos. 3.000 lojas. Isso aqui dá um ambiente de uns 5 milhões de clientes, mais ou menos. Tá? Vamos fazer uma promoção para essas 3.000 lojas? Então, todo mundo que comprar Nestlé durante essa semana, a Nestlé paga o ponto. E a gente pode fazer essa negociação centralizada. Centralizada. E repassar o ganho dessa negociação para o pequeno varejo. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Essa aqui é a grande vantagem. A hora que a gente cria uma plataforma, o varejo, claro, se o varejo negociar direto, ele pode fazer, não tem problema. Mas a gente também vai jogar a nossa negociação para dentro da plataforma. Legal. A Rose aqui, ela está fazendo uma... Desculpa te atrapalhar. Inclusive, a live está tão boa, Carlos, que eu vou ter que derrubar a live e retornar, porque o Instagram só nos dá 1 hora. Tá legal? Mas a Rose está perguntando, vem cá, e a comunicação através de WhatsApp? O que acontece, Rose? Um bom programa de fidelidade, ele tem um aplicativo e através desse aplicativo você consegue se comunicar com todos os seus clientes. Todos. Isso vale para farmácias, para padarias e tudo mais. Né? Perfeito. Exatamente, exatamente. E se você já tiver uma base que você se comunica por WhatsApp, não tem problema continuar a se comunicar, não. Você pode continuar se comunicando. Deve continuar. Tá? Não tem problema nenhum. Perfeito. Carlos, eu vou ser obrigado a derrubar a live agora, entendeu? E em seguida eu retorno. E eu gostaria de pedir para todos vocês que estão nos seguindo aguardarem 2 ou 3 minutinhos, porque a gente vai continuar daqui 5 minutos essa live, tá bom? Ok, Carlos. Então a parte 1 está acabando agora. Tá bom. Fechado? Abraço e até daqui a pouco. Até daqui a 1 minuto.